Olá, eu sou Manuel Veríssimo e hoje a gente vai falar sobre uma visão geral de processamento de linguagem natural, ou NLP. Bom, antes da gente começar a falar sobre processamento de linguagem natural, é muito importante que a gente defina o que é linguagem natural. Bom, linguagem natural é qualquer idioma que surja de forma espontânea entre os seres humanos, sem planejamento prévio, como produto da capacidade inata para a comunicação presente na mente humana. Se a gente fosse simplificar, né, o que está escrito aqui, a gente poderia definir que a linguagem natural é a forma como os seres humanos se comunicam, né? Então, a forma como eu falo é a maneira como a gente se comunica entre os seres humanos, né? E daí surgem idiomas, enfim, e outras formas espontâneas também da nossa comunicação. Existem outras formas não verbais de se comunicar, mas vamos focar aqui tanto em voz quanto principalmente em texto, que é algo que a gente vai trabalhar bastante aqui durante esse treinamento. Aqui a gente fala um pouco sobre processamento de linguagem natural. Vale ressaltar que a gente está usando a sigla NLP ao invés de PLN, que seria a sigla no português. Então, NLP a gente adotou muito em função de ser mais difundido, de ter mais referências na hora de você fazer busca e tudo mais. Então, NLP seria a sigla em inglês de Natural Language Processing, que o equivalente em português seria PLN, ou Processamento de Linguagem Natural. E o que seria processamento de linguagem natural? A gente define como uma sub-área da inteligência artificial e da linguística computacional que se concentra na interação entre computadores e a linguagem humana. Então, a ideia é que o NLP dê a capacidade dos computadores de ler, entender e processar a linguagem natural humana. Ou seja, é uma maneira que a gente entrega aqui, de forma computacional, para que o computador consiga imitar, vamos dizer assim, a linguagem natural do ser humano. E aí, pensando um pouco na história, a gente hoje está num momento que a gente fala bastante de processamento de linguagem natural. A gente tem diversas aplicações. A gente vai ver isso durante esse curso. Mas a gente entende que a gente observa aqui por essa linha histórica que isso não começou de agora, né? Isso já vem de um bom tempo, né? Então a gente observa que vem as origens aqui desde a década de 1950, de 1960, e a gente teve um caminho bastante longo até chegar em arquiteturas modernas como a arquitetura Transformers. A gente vai observar mais para frente que essa arquitetura, de fato, ela revolucionou o processamento de linguagem natural e tem trazido assim bastante resultados em várias tarefas que a gente usa no dia a dia. Então, olhando para além do tempo, a gente observa que a gente começou ali com Bag of Words, ou saco de palavras, depois a gente foi para Word Embeddings, depois a gente passa ali para RNN, né, que são redes neurais recorrentes. Depois a gente passa por uma evolução dessas redes neurais recorrentes, uma classe dessas redes aqui, que a gente chama de LSTM. Depois a gente faz uma evolução, né, dessas redes LSTM para uma rede bidirecional, que olha de um lado e do outro. E aí vem os modelos baseados em atenção. E logo depois a gente observa que a arquitetura que até hoje é a arquitetura mais usada aqui em vários problemas de NLP, que são os Transformers, que tem sua fundamentação base aqui, enfim, um dos grandes avanços, que é exatamente o mecanismo de atenção. Essas arquiteturas a gente vai falar um pouco sobre elas mais à frente, mas elas serão mais detalhadas em outro treinamento, e lá a gente vai poder ver mais aprofundado. Falando um pouco aqui de Bag of Words, né? Essa técnica ela representa documentos como vetores, focando na frequência de palavras individuais, ignorando a ordem. Então aqui a gente observa um conceito importante que é assim, ó, tudo que a gente falar aqui de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, machine learning, como a gente queira falar, a gente está falando basicamente de algoritmos de matemática e estatística. Então, se eu falo de matemática e estatística, basicamente eu estou falando de operações algébricas em cima de números. Então, o primeiro passo para a gente pensar em trabalhar com processamento de linguagem natural é como é que eu utilizo, né, alguma técnica para transformar o que é texto em números, para que esses algoritmos possam, de fato, processar. E aí eu tenho técnicas bastante simples, como essa do Bag of Words, desde técnicas mais avançadas,
que a gente vai ver mais à frente. Basicamente, aqui no Bag of Words, né, a gente tem um passo a passo de como a gente cria essas representações. Então, o primeiro passo, a gente lista todas as palavras únicas de um texto, ou seja, nesse caso aqui, o text data aqui é o small dog, cute, cute cat, cute dog. Então, aqui a gente vai listar todas as palavras únicas, e aí do lado direito aqui a gente observa essas palavras. Então, ficou cat, cute, dog e small. Depois que a gente listou essas palavras únicas, a gente, para cada texto, a gente conta o número de vezes que a palavra aparece no vocabulário. Então, vamos observar aqui, ó, small dog. Então, cat não aparece nenhuma vez, cute também não aparece nenhuma vez, então tá 0. Dog aparece uma vez e small aparece uma vez. Próxima sentença aqui, cute, cute, cat. Então, cat aparece uma vez, cute aparece 2 vezes, dog não aparece nenhuma e small não aparece nenhuma. E por fim, a última sentença, cute dog. A gente tem cat não aparece nenhuma vez, cute aparece uma vez, dog uma vez e small nenhuma vez. Então, aqui é o segundo passo, que é fazer a contagem dessas palavras nas sentenças. Aí, a representação vetorial vai ser o seguinte: cada texto é representado como um vetor de números, onde cada número indica a frequência de uma palavra específica. Então, basicamente, a gente ignora a ordem e a gente vai contar a frequência dessas palavras aqui em cada sentença. E aí sim a gente vai gerar a representação de cada uma dessas palavras, tá? Como um vetor de números, que seria a frequência dessas palavras. Vejam que é uma representação muito simples, mas que já foi bastante utilizada em vários problemas aí de NP. Aí a gente caminha para uma outra arquitetura, que seria os word embeddings. Então, o word embeddings mapeiam palavras semanticamente semelhantes para vetores próximos a um espaço vetorial de alta dimensão. Técnicas como o Word2Vec, né, utilizam redes neurais para criar essas representações. Então, a ideia é que a gente crie aqui, né, um vetor, e esse vetor, eles têm aqui, né, vetores, vamos dizer assim, que têm uma semelhança, as suas representações eles estariam bastante próximos aqui dentro de um espaço vetorial. Esses vetores, eles passam por um treinamento, né? Então, alguns algoritmos, por exemplo, o Word2Vec, ele usa, né, o conceito de rede neural para treinar e aí gerar essas representações. O que é interessante nessa arquitetura é que esses embeddings, né, esses vetores, né, eles capturam o significado semântico das palavras. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, para essas 3 palavras, né, cat, mat e on, se a gente fosse representar aqui num vetor de 4 dimensões, eles ficariam da seguinte maneira: o cat 1.2, menos 0.1, 4.3 e 3.2. Mat seria mapeado com 0.4, 2.5, menos 0.9 e 0.5. E por último, o on 2.1, 0.3, 0.1, 0.4. Como eu disse, esses valores eles foram aprendidos durante um treinamento, né? Cada valor dentro dos vetores representa uma dimensão do espaço de embeddings. Então, como a gente está falando de um vetor aqui, um embedding de 4 dimensões, então cada valor desse aqui representa uma dimensão do espaço, tá? É importante frisar também que, e vocês observam aqui, que esses valores, né, primeiro, eles não são necessariamente inteiros, eles podem, aqui todos são valores quebrados, vamos dizer assim, e também aceitam valores negativos, né? Aqui a gente está mostrando uma representação final, mas durante todo o treinamento desses word embeddings, esses valores são ajustados no intuito de a gente encontrar a melhor representação para cada palavra, dado que a gente quer que essas palavras que têm, por exemplo, semelhanças, elas estejam próximas. Então, o objetivo do algoritmo é que a gente consiga treinar e essas palavras tenham, de fato, essas representações muito próximas para palavras semelhantes. Caminhando, a gente avança aqui para uma próxima arquitetura, que são as redes recorrentes, né? Ou RNIs, redes neurais recorrentes. Elas são uma classe de modelos, né, de aprendizado profundo que tem o intuito de processar sequência de dados. Aqui está generalizado porque a gente usa, de fato, para processamento de linguagem natural, mas essas redes também podem ser usadas para outros tipos de dados que estão dispostos em sequência. Então, elas não são usadas somente para processamento de linguagem natural. Aqui é um desenho bastante simples, tá, da arquitetura. Então, como eu já citei anteriormente, a gente vai aprofundar sobre essas arquiteturas mais à frente no curso. Então, simplificando aqui, a gente teria uma camada de entrada, uma camada de recorrência de camadas ocultas, vamos chamar assim, e aí sim uma camada de saída.
O interessante dessa arquitetura, que é importante a gente frisar aqui, é que ela consegue lidar com entradas de comprimento variável. Então, você pode processar sequências de tamanho diferente e ela vai se ajustar automaticamente ao comprimento da entrada. Outra informação relevante é que ela captura informações textuais de longo prazo através desse mecanismo de realimentação, essa recorrência que a gente vê aqui no meio do desenho. A realimentação que permite que as RNNs mantenham e utilizem informações de etapas anteriores melhora a compreensão do contexto. Então, esse processo de realimentação, como a gente está chamando aqui, ou recorrência, elas vão ajudar a melhorar essa compreensão do texto. Se a gente fosse comparar aqui as redes neurais feed-forward, essa rede, né, essa arquitetura, elas têm conexões cíclicas que permitem o processamento sequencial e temporal dos dados, uma vez que as redes feed-forward elas processam apenas em uma única direção. Então, essas redes aqui elas conseguem processar as informações de maneira cíclica. Depois disso, a gente entra já numa evolução dessas redes recorrentes. Então, LSTM é uma categoria, vamos dizer assim, de uma rede recorrente. Aqui a gente tem um desenho um pouco mais complexo aqui. De novo, a gente não vai entrar em detalhes nessa aula sobre isso, mas a gente vê aqui coisas como sigmoide, tangente hiperbólica, operações de soma, de multiplicação e por aí vai. Então, isso vai ser detalhado com bastante detalhe ali, com bastante profundidade nas próximas aulas ali, em cursos à frente, tá? Mas o que a gente pode destacar dessa rede, né? É uma arquitetura de rede neural recorrente projetada para capturar dependências de longo prazo em sequência de dados. Na LSTM que a gente viu anteriormente, ela foi projetada, de fato, para trabalhar com sequências de longo prazo. Contudo, ao longo do tempo, a gente foi observando que não eram tão longo prazo assim, e existiam alguns problemas ali, e aí a gente foi endereçado esses problemas utilizando essa evolução da arquitetura, que são essa arquitetura LSTM. Bom, essa arquitetura ela possui unidades de memória especializadas. Então, ela possui unidade de memória com 3 portas principais. Ele tem a porta de entrada, uma porta de esquecimento e uma porta de saída que vai controlar o fluxo de informação. Como eu disse, a gente vai mais à frente aprofundar cada um desses conceitos aqui. O que é uma porta de entrada, o que é uma porta de esquecimento e o que é uma porta de saída. Essas arquiteturas elas são, né, e foram amplamente utilizadas em tradução automática, geração de texto, análise de sentimento, porque elas têm a capacidade de lidar realmente com dependências de longo prazo em sequências de dados variáveis. Após isso, né, após essa rede LSTM, foi criada uma variação dela, que é a BLSTM, ou Bidirectional. Basicamente, elas são uma extensão da LSTM, só que ela permite olhar o fluxo tanto para frente quanto para trás, na sequência de entrada. Bom, parece meio ilógico isso, mas, né, porque a gente fala que os algoritmos tentam imitar o que o ser humano faz, então a gente costuma ler da direita para a esquerda, num sentido só, mas fez sentido fazer com que o algoritmo olhasse tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, e em alguns casos observa-se que em algumas tarefas houve um ganho ali nisso, tá? Caminhando, a gente chega aqui nas attention-based, né, ou modelos baseados em atenção, que eles foram projetados para melhorar a capacidade dos modelos em focar em diferentes partes de uma entrada para uma representação mais eficiente. Então, a ideia aqui é que a gente olhe para partes diferentes de uma entrada para que a gente realmente consiga aprender ou tenha uma representação ali de forma mais específica e mais coerente, vamos dizer assim. Bom, também é um modelo baseado em rede neural. Basicamente, a partir do Bag of Words, basicamente quase tudo a gente já foca ali em rede neural. E esses modelos, eles tiveram uma relevância aqui em melhorar a capacidade dos modelos em tarefas que envolvem sequência de dados, como tradução também. Ele tem um foco em aspectos específicos da entrada. Então, esse modelo ele ajuda a se concentrar em palavras ou partes específicas de uma sequência, enquanto ele ignora outras de forma temporária. Então, imagina que eu esteja fazendo uma tradução e eu quero gerar representações. E aí, durante esse processo de treinamento dessas representações, o modelo é capaz de focar em partes específicas ali e ignorar outras partes que não fazem tanto sentido. E aí a gente chega aqui na arquitetura Transformer. Aqui também tem um desenho simplificado dessa arquitetura. A gente também vai estudar em detalhe, tá, essa arquitetura, mas
foi uma arquitetura que ela revolucionou o processamento de linguagem natural ali no final, talvez, de 2017, começo de 2018. Basicamente, teve um modelo ali que, na prática, ele nem acabou nem usando a arquitetura completa, ele se baseou apenas na primeira parte aqui, né, que a gente chama de encoder, e esse modelo, de fato, ele quebrou, assim, ou bateu, vamos chamar assim, basicamente todos, ou a maioria dos benchmarks que se tinha ali em tarefas de processamento de linguagem natural. A gente costuma dizer que é um momento ImageNet, né, do processamento de linguagem natural. Por que esse momento ImageNet? Porque em visão computacional a gente teve um momento como esse também, que foi chamado momento ImageNet, onde uma arquitetura ali, que foram as redes convolucionais, elas revolucionaram de fato as tarefas que se tinham com visão computacional. E aqui Transformers, né, e o modelo Burst também, que a gente vai estudar um pouco mais à frente, ele também teve essa revolução em processamento de linguagem natural. Bom, a base do Transformers aqui, ou vamos dizer uma parte bastante importante, tem até um paper que fala sobre isso, que é Attention is all you need, é que de fato essa arquitetura usa de fato aqui um mecanismo de atenção e ele faz com que foque, né, realmente o texto ali nas partes importantes, né? Então você vai focar no que é relevante e descartar aquilo que não é tão relevante para aquele texto. Bom, um outro aspecto interessante dessa arquitetura que endereça um problema, por exemplo, das redes LSTM, é que ele consegue fazer um processamento paralelo. Isso acelera o treinamento do modelo. As redes LSTM, o BLSTM, elas tinham um custo alto, um tempo alto para se fazer treinamento, porque elas não eram paralelizáveis. Então, com o Transformers, isso mudou e a gente consegue realizar um paralelismo ali durante o treinamento. Isso acelera, de fato, o treinamento e a gente tem um menor custo computacional para esse treinamento. Bom, a arquitetura ela é dividida em duas partes aqui, né? Então, são duas partes principais. A primeira aqui é a parte encoder, né? Ou codificador. Então, eles leem, né? Entendem a entrada e os decodificadores são os que geram, de fato, a saída. Então, ele é ideal para tarefas como tradução de idiomas, e eles podem também funcionar como um tradutor humano que entende o que você fala e consegue traduzir aquilo que está sendo falado. Existem outros pontos aqui, por exemplo, posições dependentes. Aqui já é uma outra evolução que a gente consegue entender a ordem em que as palavras estão dispostas dentro de um texto. Aqui também é introduzido um conceito dessas representações, elas serem contextuais. Então, até então, você gerava uma representação e basicamente era uma representação estática. Então, a gente sabe que dependendo da forma como uma palavra está inserida dentro de um contexto, ela pode mudar o sentido. Então, aqui a gente já tem essas representações baseadas no contexto. Bom, aqui basicamente um mapa mental com um resumo de várias coisas que a gente vai abordar durante esse curso. A gente não vai conseguir falar de todas, mas aqui tem um mapa geral de processamento de linguagem natural. Então, a gente vê aqui desde o lado esquerdo as representações. Então, a gente tem representações categóricas, né, como Bag of Words, TF, EDF, representações densas, né? Aqui Symbol, Skipgram, FastText. A gente tem as representações contextuais, como comentei agora. Então a gente começa desde o Elm, o LLM, tokenização. Tokenização, a gente tem algumas formas de tokenizar, então Sentence Piece, BPA, Word Piece. Então, boa parte do que a gente está vendo aqui, a gente também vai abordar aqui nos próximos cursos aqui. Bom, a gente tem vários desafios, a gente vai comentar isso também aqui nesse curso. Então, por exemplo, ambiguidade linguística, variação linguística, entendimento de contexto e disponibilidade de dados. Esse último a gente observa muito quando a gente fala de línguas de baixo recurso, né? Então, a gente vê a maior variedade de informação ou de dados para o inglês do que para outras línguas. Do lado direito aqui, a gente tem vários modelos aqui baseados em Transformers, né? Então, como eu disse lá, o Burst foi o precursor, né? Vamos dizer assim. E aí depois vieram várias variações aqui desse modelo, todos aqui baseados apenas na primeira parte da arquitetura Transformers, que é a encoder. Outros modelos aqui baseados em decoder. Aqui a gente vê aqui o GPT, então o ChatGPT aqui é baseado nessa arquitetura Transformer. E ele usa basicamente já o lado direito aqui da arquitetura, que é o decoder. E aí a gente vai caminhar aqui para diversas aplicações, como reconhecimento de fala, marcação gramatical, desambiguação no sentido da palavra, reconhecimento de tais nomeada, chatbot, sumarização, tradução, por aí vai. A gente vai abordar algumas dessas aplicações aqui, a gente não vai conseguir falar de todas,
mas algumas a gente vai conseguir abordar aqui e entrar um pouquinho mais em detalhes também dos desafios dessas aplicações aqui em processamento de linguagem natural. Bom, obrigado por assistir. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato por meio do AVA e até a próxima aula. Obrigado.